ainda usando o nosso celular. Esse material que eu vou comentar com vocês, ele diz respeito na apostila, à página 50. Inclusive, quem está com a apostila, dá uma conferida aí na página 50, mas não no... Mãe, empresta da senhora um pouquinho para mim. Pega aí aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Não está igualzinho, tá? Mas a base é essa daqui, quer ver? Página 50, o título é A Natureza de Deus, tá bom? Para vocês depois poderem estudar também em casa. Página 50. Irmão Walter, né? Irmão Walter. Cláudio. Irmão Cláudio. Devolve aí para a irmã Maria, por favor. Irmão Cláudio. Página 50, tá? Aí o senhor ajuda ela para ela ler também em casa. Tá bom? Tá. Então, o tema é... Lembrando o que nós estamos estudando. Nós estamos estudando Teologia Sistemática 1. Então, a primeira parte da Teologia Sistemática 1 é Teontologia. O que é isso? Theos, Deus. Ontos, ser. Logos, estudo. Estudo do ser de Deus. Então, hoje nós chegamos no ponto, basicamente, principal. O que nós fizemos até agora foi um preparo, né? Falamos sobre os nomes de Deus, tal, sobre a existência dele. Foi um preparo para nós chegarmos na parte principal da matéria, que é a natureza de Deus, é o ser de Deus, é o que dá nome à matéria. Teontologia, estudo do ser de Deus. Então, a partir de hoje, nós chegamos na parte principal dela, tá? Pois bem, então vamos lá. A natureza de Deus. Quando nós falamos em essência ou natureza de Deus, queremos significar tudo que é essencial ao ser de Deus, como seus atributos, suas substâncias e seu atributo. Então, natureza de Deus. Natureza de Deus é o que ele realmente é. Do que Deus é feito. Qual é a substância de Deus? Nós somos feitos de carne e água, né? Carne, osso e principalmente muita água. Então essa é a nossa substância. E Deus, ele é feito do quê? Qual é a substância de Deus? Deus é espírito. Deus é espírito. Essa é a substância de Deus. Então, o que Deus é? Repete comigo. Deus é espírito. Deus é espírito. E os atributos, o que Deus tem? Deus tem atributos. Diga assim, Deus tem atributos. Deus tem atributos. Os atributos são as qualidades de Deus, que fazem ele ser o que ele é. A essência dele é espírito. Os atributos são as suas qualidades, são o que ele tem. O que Deus tem? Deus tem bondade. Deus tem todo o poder, Deus tem toda a sabedoria. Então os atributos são aquilo que ele tem. Se faltar um atributo daquele, não é Deus. É por isso que Jesus e o Espírito Santo têm todos os atributos que o Pai tem. Depois nós vamos estudar os atributos separadamente. Então vamos falar um pouco da substância de Deus. Gente, essa parte da matéria, ela requer mais concentração. Ela é mais difícil, porque ela tem um teor de uma coisa chamada filosofia. O que é filosofia? Eu tenho que ficar de pé um pouco e sentado um pouco. Não posso ficar todo o tempo sentado, não. Oi? Eu quero. O médico descobriu que quando eu caí há muito tempo atrás, o meu cóccix quebrou. E a gente não sabia que ele tinha quebrado. Ele calcificou quebrado, por isso que ele dói tanto. Calcificou quebrado. Ele nos exames ele descobriu uma coisa que aconteceu há quase 30 anos atrás, mas hoje a medicina está muito avançada, né? Então requer um pouco mais de concentração, por causa que tem um teor de filosofia. O que é filosofia? Filosofia não é um bicho de 7 cabeças, tá?
A palavra filosofia significa filos, amor. Sofia, sabedoria. Que dá origem à nossa palavra Sofia. Quando a gente coloca nome nas nossas filhas, nas nossas netas, de Sofia, a gente coloca o nome de sabedoria. A palavra Sofia significa sabedoria, sabedoria. Então, filosofia, amor pela sabedoria, busca da sabedoria. Então, essa busca, ela inclui uma reflexão, às vezes bastante profunda, que nós não estamos muito acostumados. Por isso, nessa matéria, vocês vão ter que se concentrar um pouco mais nessa parte da matéria é a mesma, nessa parte dela vocês vão ter que se concentrar um pouco mais do que antes, tá bom? Então, substância de Deus, aquilo que Deus é. Há duas substâncias, matéria e espírito. A nossa substância é matéria, carne, osso, alma. A substância de Deus é espírito. Lembra nós, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 4, versículo 24. Aleluia. Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 4, versículo 24. É o quarto evangelho. Mateus, Marcos, Lucas, João. Encontraram? Quem encontrou, por favor, leia o capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito. Olha, Deus é Espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Foi a resposta que Jesus deu à mulher samaritana. Ele disse, olha, Deus é Espírito. E não importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, Deus é uma substância simples, ou seja, não é composto de partes. Nós somos compostos de partes, quer ver? Ó? A nossa parte física. Quando a gente está na escola, como é que a gente aprende que é a nossa parte física? Cabeça, tronco e membros, não é assim? Já lá no comecinho, quando a gente começa a estudar, o professor já ensina para a gente, ó, o ser humano é cabeça, corpo e membros. Essa é a parte material do ser humano. E a parte espiritual do ser humano? A parte espiritual do ser humano é alma e espírito. Alguns dizem que alma e espírito é a mesma coisa. Depois, lá na frente, vocês vão aprender sobre quem diz que alma e espírito é a mesma coisa e quem diz que não é. Para vocês não ficarem curiosos, eu ensino que não é. Espírito é uma coisa e alma é outra. Quando chegar nessa parte da matéria, eu explicarei a diferença para vocês, tá bom? Então, a nossa parte física é cabeça, tronco e membros. É a divisão básica, não é isso? Depois tem os órgãos por dentro, mas a divisão básica é cabeça, tronco e membros. A nossa divisão essencial, corpo, alma e espírito. Então nós somos tricótomos. Tudo em nós é três. Cabeça, tronco e membros. Corpo, alma e espírito. Deus não tem partes. O homem tem partes. O que é tricótomo? Trico, três, tomos, parte. Então nós temos três partes, tanto fisicamente quanto na nossa essência. Na questão física nós temos cabeça, tronco e membro. Na questão essencial nós temos corpo, alma e espírito. Deus não. Deus é um só Deus, Ele é indivisível. Existem nele três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas não são três partes como é em nós. Nós temos três partes, corpo, alma e espírito. Deus não. Deus é um só Deus, Ele não tem partes. Existem nele três pessoas, é diferente de três partes. Tá bom? Então, a essência de Deus é Espírito e é uma essência simples, indivisível. Ela não é composta, não dá para dividir. Tá? Para vocês entenderem com bastante facilidade, o número 3 dá para você dividir, não dá? 3 dividido por 1 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1, dá? Já o número 1 dá para dividir? Não dá, né? Se você tentar dividir o número 1, ele vai virar frações, não é?
vai ficar 3/3 ou 2/metades, não é isso? Como Deus não é sapo de laboratório, não tente dividir Deus, tá bom? Tente classificar os atributos, a essência, para você poder entender. Não dividir não, que Deus não é sapo de laboratório, para ninguém tentar dividir. Atributos de Deus: suas substâncias, seu espírito e seus atributos. Sua substância é espírito, seus atributos são as qualidades ou propriedades dessa substância. Então, glória. Deixa ele, Marcelo. Pronto, já foi. Deu para fechar aqui. Entra ali. Gosto de criança assim, tá vendo? Falou entra, entrou na hora. Tem menino que você fala entra, ele fica curtindo com a cara da gente. Eu fico bravo com o menino que curte com a minha cara. Nós temos que hoje é criança, né? Criança sabe de nada. Esse não, esse é bonzinho. Entra, ele entrou na hora. Então, minha gente, sua substância é espírito, seus atributos são as qualidades dessa substância. Então, quais as qualidades? Poder é uma qualidade, ele tem todo o poder. Sabedoria é uma qualidade, ele tem toda a sabedoria. Bondade é uma qualidade, ele tem toda a bondade. Depois disso nós vamos estudar cada um em separado, a sabedoria, a bondade, o poder, vamos classificar cada um separadamente. Então, muitos teólogos e filósofos têm cometido esse erro que eu já citei, de tentar fazer de Deus um sapo de laboratório, dessecar Deus, estudar Deus por partes, para tentar entendê-lo todo. Não se divide Deus em parte, e também não se entende Deus totalmente, tá? Querer entender Deus totalmente é querer colocar São Paulo dentro de Itacoaxetuba. Não cabe São Paulo dentro de Itacoaxetuba. Então não tente entender Deus totalmente. Não tente entender Deus totalmente. Tá? À medida. Aí você diz, mas a Bíblia não é a revelação de Deus à humanidade? Sim, a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. E essa revelação mesmo diz que nós não vamos entender totalmente. Eu posso entender Deus totalmente, a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Ela mesma não diz isso. A própria Bíblia diz que nós entendemos em parte. E em parte nós profetizamos, ou seja, em parte nós entendemos como Ele é, em parte nós dizemos, olha, eu acredito, eu profetizo que é assim. Mas naquele dia nós vamos conhecer a Deus como dele nós somos conhecidos. Como é que Ele conhece a gente? Totalmente, não é isso? Lá no céu nós vamos conhecer Deus totalmente. Se você acha que você conhece a bondade de Deus, se prepare para conhecer muito mais bondade. Eu acho que eu conheço a bondade de Deus. Eu acho que eu conheço parte da bondade de Deus. Passei por um AVC, saí inteiro. Estou aqui com certa dificuldade, mas estou aqui inteiro, servindo a Ele, pela bondade dEle. Tive vários problemas, e estou aqui pela bondade dEle. Então eu acredito que eu conheço, vocês também conhecem a bondade dEle. Agora se preparem para conhecer muito mais bondade, que Ele é muito mais do que isso, porque nós conhecemos Ele em parte. Se preparem para conhecer muito mais bondade, muito mais poder. Então é um erro querer entender Deus totalmente. Diz a história, diz a tradição, que um homem chamado Santo Agostinho, um teólogo e filósofo da Idade Média, ele procurava sempre aumentar o seu conhecimento de Deus, e diz a história que ele estava andando pela praia e ele viu um garoto. Alguns dizem que foi um anjo que ele viu.
ele viu um garoto muito novinho, sozinho na praia. Ele falou: menino, o que você está fazendo sozinho na praia? Cadê seu papai? Cadê sua mamãe? E o menino estava fazendo um buraco na areia. Ele falou: para que esse buraco na areia, menino? Ele falou: é porque eu quero colocar o mar dentro desse buraco. O menino falou para Santo Agostinho, ou Agostinho, como você preferir: eu quero colocar o mar dentro desse buraco. Aí ele falou: filho, mas não cabe, não dá para pôr o mar dentro desse buraco. Aí o menino disse a ele: por que o senhor vive tentando colocar a Trindade dentro da sua cabeça? Também não cabe. Né? Então é assim que funciona o conhecimento de Deus. Nós conhecemos a Deus à medida que Ele se revela para nós, e nós já estudamos isso, como Ele se revela na história, nos milagres, na natureza, na Bíblia. Foi os nossos primeiros assuntos. Então vamos ver algumas concepções. O que são concepções? Concepções são pensamentos, né? Algumas concepções acerca de Deus. A concepção que apresentamos acerca de Deus é a crença em um Deus pessoal. Deus é uma pessoa. Mas o senhor não disse que ele é espírito, e espírito não tem corpo? É aí que começa a ficar um pouco mais difícil. Porque Deus é uma pessoa, mas Ele não é uma pessoa como nós conhecemos no dia a dia. Eu sou uma pessoa, a irmã Maria é uma pessoa, a irmã Cida é uma pessoa. Esse pessoa aqui é uma coisa diferente. É pessoa do ponto de vista teológico e filosófico. Tá? Pessoa do ponto de vista teológico e filosófico. Ou seja, para ser uma pessoa como Deus é, como o Espírito Santo é, como Jesus é. Não, vamos deixar Deus e o Espírito Santo. No caso de Jesus a gente vem separado. Para ser uma pessoa como Deus e o Espírito Santo é, não precisa ter corpo. Por que Deus é uma pessoa, mesmo que Ele não tenha um corpo físico? Ele é Espírito. Mesmo assim Ele é uma pessoa. Porque Ele fala. Pessoa fala. Deus fala conosco. Fala através da sua palavra, fala no nosso coração. E dependendo, algumas pessoas chegam até a ouvir a voz do próprio Deus. Embora na Bíblia, nem toda vez que diz que foi a voz de Deus, foi a voz mesmo, tá? Algumas vezes usa-se o termo voz de Deus, por causa da palavra hebraica que aparece ali, que pode se traduzir por voz. Mas nem sempre é a voz mesmo. Às vezes um vento representando a presença de Deus, a palavra hebraica que é usada é voz, e aí o tradutor traduz por voz. Então nem sempre que a Bíblia fala da voz de Deus, principalmente no Antigo Testamento, é verdadeiramente a voz. Algumas é e outras é uma manifestação dele que aparece, acaba aparecendo a palavra voz quando traduz. Seja como for, Deus fala, Deus ouve, Deus responde. Tem crente que não gosta muito disso quando fala isso, não, mas Deus responde não também, sabia? Não. Por quê? Porque não. Não, pronto. Deus fala, Deus responde, Deus sente, Deus se entristece, Deus se alegra. Então Deus é um ser pessoal, tanto imanente quanto transcendente. Agora que começa a questão que eu quero discutir com vocês. Tanto imanente quanto transcendente, que existe em três pessoas distintas, conhecidas respectivamente como Pai, Filho e Espírito Santo. É uma forma de monoteísmo, de monoteísmo, só que trinitariano, três. Então, a imanência de Deus, não confunda com, não coloque ele no lugar do I, tá bom? Quem está com a apostila aí, veja que é imanência. Página 50, né? 50 e pouco. É imanência, não emanência. Porque se você falar emanência, é outra coisa. Então vamos logo aprender o que é emanência, para a gente não falar errado. Emanar
Emanência vem de emanar, de sair. Sabe quando aqueles pregadores que gostam de falar bonito, falam assim, a graça que emana do trono de Deus, que sai do trono de Deus. Né? Emanar, sair. Não é disso que nós estamos falando, nós estamos falando de imanência. Quando eu digo que Deus é imanente, eu estou dizendo que Ele está presente. Bem diferente de sair alguma coisa dele, ou do trono dele. Significa que Ele está presente. Deus é imanente. Deus está presente. Tá? Então, a imanência e a transcendência de Deus. Imanência, Ele está presente. Transcendência, quer dizer que Ele transcende, que Ele vai além, que Ele é maior. Lembra aquele hino bonito? Eu acho tão bonito quando o pessoal canta, né? Ao Deus transcendental, invisível, mais real, a Ele ministramos o mundo. Assim, canta um pedacinho, como é que é? Domingo de manhã, isso é tão gostoso. A ti, ó Rei Jesus, coroamos. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, dobramos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Continua. Vai mais um pedacinho. A ti, ó Rei Jesus, te adoramos. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, entregamos todo nosso. Cadê o pedacinho? O Deus transcendental. Vai lá. Esse pedacinho. Ao Deus transcendental, invisível, mas real, a Ele ministramos. Te adoramos, a ti, ó Rei Jesus, te adoramos, a ti, ó Rei Jesus. Consagramos o teu nome, adoramos aos teus pés, coroamos todo nosso ser a ti. Percebe? Transcendental. Deus que vai além, que transcende todo o pensamento, toda a sabedoria humana. O Deus que é capaz de fazer muito mais, muito além daquilo que pensamos. Ele vai além. Então a Bíblia nos fala muito acerca de Deus e da sua criação. E ao analisarmos as Escrituras, podemos concluir que Deus é distinto de sua criação. Deus é distinto, Ele não se confunde com a criação. Ele não é parte da criação. Deus não é parte da criação. Jesus não é parte dele. Quando eu digo Deus, eu digo a Trindade. O Pai não é parte da criação. O Espírito Santo não é parte da criação e Jesus não é parte da criação. Porque Deus, a Trindade, foi quem criou. Ele não faz parte dela, ele tinha que estar fora para poder criar, não é verdade? Então ele não faz parte, ele vai além dela, ele transcende a ela. Então é um erro nós acharmos que Deus precisa de nós para alguma coisa. Ele é muito maior do que nós. Ele escolhe nos usar. Ele escolhe nos usar, é diferente. Não é que ele precisa, é uma escolha dele. Nós precisamos dele de qualquer maneira. Nele, o apóstolo Paulo diz que nele nós nos movemos. Até para respirar, nós precisamos de Deus. Aí sim, nós precisamos dele, mas ele não precisa de nós. Ele escolheu nos usar. Ele escolheu nos usar. É totalmente diferente de precisar. Tá? Não coloque Deus como necessitado. Eu sempre reclamo
de um irmão nosso que eu tento ouvi-lo, não consigo. Eu consigo ouvir a posição política dele, né? Que é o pastor Marco Feliciano. Eu consigo ouvir a posição política dele. Admiro a maneira como ele defende a família, mas não consigo ouvi-lo pregar. Em 5 minutos de pregação, ele consegue cometer heresia. E eu não teria dificuldade nenhuma de dizer isso a ele. Não é porque ele não está aqui que eu estou dizendo, não teria dificuldade nenhuma de dizer para ele, falar, pastor, 5 minutos de pregação, o senhor comete heresia. Ele depõe contra a pessoa de Deus, o jeito que ele ensina, o jeito que ele prega. O dia que já se viu uma certa vez, ele falou que Deus criou o homem às pressas para substituir Satanás, porque Satanás era o adorador. Quando Satanás caiu, Deus ficou sem adoração e Deus precisava ser adorado, por isso ele criou o homem às pressas. Isso é uma heresia monstruosa. Coloca Deus necessitado. Para que eu vou querer de um Deus necessitado? Eu não estou dando conta mais de amarrar o cordão do meu tênis. Quando eu amanheço melhor, que o tratamento varia. Tem dia que eu estou melhor, tem dia que eu volto quase a estaca zero. No dia que eu estou melhor, eu amarro o tênis de boa. No dia que eu estou ruim, eu tenho que esperar a minha netinha passar no corredor e falar, Sofia, amarra o tênis do outro. Porque eu sou necessitado. Agora o que eu vou fazer? Necessitado como eu sou, com Deus também necessitado. Deus não precisa de nada. Deus não precisa ser adorado. Se nós adorarmos Ele é Deus. Se nós não adorarmos, Ele é Deus do mesmo jeito. Nós é que precisamos adorá-lo. Porque quando nós adoramos, eu já ensinei, nós já conversamos sobre isso, nós reconhecemos a total dependência dEle. Adorar é isso. Quando nós reconhecemos a total dependência dEle, Ele cuida de nós. De uma forma mais especial. Ele já cuida de toda maneira. Porque se Ele não cuidar, desde o animal até o homem, acaba tudo. Mas quando nós reconhecemos a nossa dependência dele, ele cuida de nós de uma maneira especial. Então eu tenho dificuldade de ouvir o nosso irmão, porque com 5 minutos de pregação, desculpa a expressão chuda, ele chuda o pau da barraca. Mas ele está lendo muita mitologia grega, né? Só Deus, só Jesus a causa. Então, Deus ele não faz parte da criação, Ele é o Criador, Ele transcende, Ele vai além dela, tá? Mesmo sem a existência da criação, Deus seria Deus, Ele não precisa da criação para ser Deus, Ele é autossuficiente, Ele é autônomo, Ele é o grande eu sou, tanto que já existia antes dela. Deus já existia antes dela. No princípio criou Deus. Se Ele criou, é porque Ele já existia, não é isso? Porém, Ele só criou. Porém, o que Ele criou só subsiste com a existência desse Criador. Ele criou e Ele continua conservando. Se fosse possível Deus deixar de existir, o universo também deixaria de existir. Porque o universo depende dEle. Isso é ser transcendental, isso é transcender, isso é ir além. A imanência e a transcendência de Deus dizem respeito à relação de Deus com a criação. Ele é imanente na criação, ele está presente nela, mas ele também é transcendente, ele é maior que ela. Quando nós falamos que Deus é totalmente superior e acima de sua criação, estamos afirmando que Ele é transcendente. Então, para ficar bem claro, quando é que Deus é transcendente? Quando nós afirmamos que Ele é maior, Ele é superior à criação. Então repete comigo, Deus é transcendente. É maior, independente, vai além da criação. Tem uma música, pouca gente sabe que essa é a música do Roberto Carlos. O senhor é fã desse, Roberto Carlos? Se eu sou fã de Roberto Carlos? O senhor é. Se eu gosto, gosto.
Ele canta e põe no Face que eu vejo. Eu gosto por causa da poesia. Mas a poesia mais gostosa mesmo é a poesia da Bíblia. A poesia da Bíblia é bem melhor. Mas tem uma música que pouca gente sabe, que é do Roberto Carlos, que ele fala assim, ele vai além da medicina. Que é a música que ele fez quando falaram para ele que a mulher dele tinha sido curada de câncer. E aí depois a mulher não tinha sido curada de coisa nenhuma, só tinha lá para melhorada. Ela morreu, ele não quis gravar a música. E aí o J. Neto, alguns cantores gospel gravaram essa música, que é do Roberto Carlos, que diz que ele vai além da medicina. Ali está dizendo que Deus é transcendente, que a medicina é parte da criação. Foi Deus quem criou o médico, mas ele vai além da medicina, ele é transcendente. Ele é transcendente. Já quando falamos que Deus pode ser encontrado ativamente dentro da sua criação, estamos afirmando que ele é imanente. Deus é imanente, Deus está presente numa criança brincando, mas ele não é a criança brincando, não é para adorar a criança. Deus está presente na beleza do mar, na beleza da natureza, mas ele não é a beleza do mar, ele não é a beleza da natureza. Não é para adorar a criatura, é para adorar o Criador. Um grande pecado da humanidade foi deixar de adorar o Criador para adorar a criatura. Vamos ver isso, Romanos capítulo 1. Vamos ver o grande pecado da humanidade, deixar de adorar o Criador para adorar a criatura. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, quando vocês encontrarem, comecem a leitura do versículo 16, tá bom? Quem encontrar primeiro, não espere o outro, não, pode começar. Romanos capítulo 1, versículo 16. A senhora quer fazer uma pergunta? Não, estou esperando. É que a senhora fez assim, eu levo. Não, estou esperando. Romanos capítulo 1, a Não partir tem do na versículo... apostila, né? Oi? Não tem na apostila. Aí daí pra frente, até agora tinha, daí pra frente começa, significa a mesma coisa, mas começa a mudar os termos, porque tem uns pontos da apostila que os termos estão mais difíceis. Ah, porque eu não estou achando. Isso. Mas acompanha o raciocínio, porque o raciocínio é o mesmo. Aí depois a senhora lê a apostila. Tá bom? Vamos lá. Romanos capítulo 1, versículo, a partir do versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro no judeu e também no grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Continua, por favor. A ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade, perseversão dos